Ora, sejam bem-vindos a mais um webinar Eye of the Power, desta feita sobre o futuro das empresas. Dizer-vos que é para mim um gosto poder ter aqui no painel os nossos convidados, que eu gostaria de passar a apresentar para que também falem um bocadinho sobre a sua função, antes de entrarmos propriamente nos temas que nos trazem aqui hoje. Para quem não conhece o Eye of the Power, nós somos um sistema integrado de treino de pessoas para o êxito, que tem 7 academias que treinam pessoas que vão desde a área da excelência pessoal até a área da liderança e do coaching. E numa das nossas academias, é a Academia de Desenvolvimento de Negócios, estamos muito centrados no desenvolvimento, eu diria, de uma cultura mais do que empreendedora, empresarial. Portanto, faça com que as ideias se convertam em resultados. E, portanto, esta é uma iniciativa dessa academia. E, antes de mais, começar por agradecer a presença dos convidados e dos oradores convidados e, obviamente, a presença de todos os que estão a assistir a este evento neste momento. Então, talvez começaria olhando aqui para a sequência das imagens e não querendo fazer nenhuma seleção, começaria pela Margarida Pinto, da SA365. Margarida, se quiser partilhar connosco o que é que a Margarida faz, por favor. Claro, para já, muito obrigada pelo convite. Então, eu atualmente trabalho na SA365. A SA365 é uma agência de comunicação, publicidade, marketing, bastante híbrida, vamos a uma atuação muito completa. E eu sou responsável pela área de planeamento e de dados, portanto, nós temos muito esta filosofia de cruzar das nossas decisões criativas e decisões estratégicas serem totalmente em cima de insights e dados, portanto, de Big Data, e é aí que eu estou neste momento como responsável da equipa, e é mais ou menos isso. Muito bem. Se estivéssemos num evento com muita gente, eu já estaria a bater palmas, que é uma coisa que temos que começar a fazer cada vez mais, que é fazer o reconhecimento. Então, passaria a palavra a um colega de longa data do mundo do software, de onde eu vim, o Rui Paiva. Rui, queres falar um pouco sobre aquilo que são as tuas funções? Olá, muito bom dia a todos. Bem, eu sou matemático, que é a minha base, apesar de estar ligado à informática. Não sou informática, mas trabalho nisso desde sempre. Eu, entre várias coisas que faço, acho que sou mais conhecido por ser empreendedor, portanto, criei um conjunto de empresas. A mais conhecida que criei dentro do universo da Sonai foi a Edu Technologies, que nós vendemos em agosto de 2019 para um private equity que juntou e aglomerou muitas empresas, na qual, nessa plataforma, eu sou o CEO de uma das áreas, uma multinacional, agora norte-americana, e, portanto, o que eu faço neste momento é levar essa empresa até outro nível, outro crescimento, para depois, novamente, enquanto private equity, fazermos a próxima transação. E, portanto, é isso que vou fazer agora. Muito obrigado, Rui, pela tua presença e disponibilidade também. Assim, passaria para a Carla Marques Mendes, que é responsável, digamos, estratégica do PIO. Carla, muito obrigado por estar presente e explicar-nos um pouco o que é a função. Obrigada eu, Adelino, e bom dia a todos os convidados e as pessoas que estão a assistir. A minha função é exatamente aquilo que diz. Eu estou na gestão estratégica, portanto, todos os projetos que são estratégicos para o banco ao nível de recursos humanos passam por mim. Portanto, eu estou sempre com uma visão de futuro. Tenho já 20 anos, minha formação é em gestão, mas tenho 20 anos de banco, sempre no Montepio. Comecei por uma consultora, como quase todos nós, mas, entretanto, estive no Montepio, já passei por várias áreas e agora, neste momento, estou responsável pela área estratégica de recursos humanos. Obrigado, e muito obrigado por ter vindo também. E a seguir, a Cláudia Cunha, que tem uma particularidade, também é Cunha como eu, e, portanto, temos logo aqui 2 Cunhas metidas no evento, fantástico, e é responsável de uma área extremamente importante, na minha opinião, para as empresas, de uma entidade que todos nós conhecemos, às vezes falamos assim baixinho, mas que esperamos que funcione muito bem para a proteção de todos nós, que é o SIS. Cláudia, muito obrigado pela sua disponibilidade e explicar-nos um pouco o âmbito da sua função. Ok, muito bom dia a todos, muito obrigada, Adelino.
É realmente um prazer estar aqui convosco. Não é muito normal conhecerem-se pessoas do SES e, portanto, há sempre assim um certo misticismo, diria, até à volta da nossa instituição. Nós, de há uns anos para cá, fizemos uma reflexão, considerámos que tínhamos, de facto, começar a falar vulgo com a sociedade civil, precisamente porque cada vez mais nos chegavam casos relacionados com a área de espionagem económica. Isto normalmente não é algo que seja muito conhecido do comum dos mortais, digo isto, as pessoas pensam que isto é algo que acontece só nos filmes ou que mete sempre carros de alta cilindrada em mulheres fantásticas, mas não é o caso. De facto, acontece no nosso país, vai corroendo as organizações nacionais e, de facto, causa graves danos em termos económicos às nossas organizações. Só que não é muito conhecido, não é como um crime de sangue que aparece logo no jornal e essa é a razão pela qual decidimos que tínhamos que começar a falar em petit comitê, ou seja, com as organizações nacionais, sobre esta temática, explicar de facto quem é que são os agentes hostis, como é que é normalmente o modus operandi deles no nosso país, para que percebam que é uma realidade e depois algumas medidas de como é que podem mitigar essa situação. Portanto, assim, em linhas muito gerais, a minha função é responsável, portanto, por este programa, que é o Programa de Proteção do Conhecimento, em que, de facto, falo com vários públicos, nomeadamente com empresas privadas, também com a parte da academia, que me interessa muito os centros de investigação e as universidades onde é produzido o conhecimento, e ainda o setor público, que muitas vezes também acaba por ter muita informação sensível, não só do nosso governo, como até das organizações nacionais, como das empresas, é importante, de facto, que estejam alerta para esta realidade e que se protejam melhor. Portanto, assim, de forma muito resumida, é isto. Muito obrigada. Cláudia, muito obrigado. Ora bem, eu se calhar aproveitava já a embalagem da Cláudia para entrarmos digamos, na primeira fase desta conversa, que é, talvez, escutar da vossa parte qual é o diagnóstico que vocês fazem hoje do mundo das empresas, nas áreas que vocês conhecem, obviamente, melhor, que as áreas onde atuam, não é? Ou seja, pegando talvez então com a Cláudia, qual é o nível de awareness, podemos dizer assim, o nível de consciência que considera que já existe nas empresas para essa necessidade? Assim, a nível geral é bastante baixo, ou seja, considero que em Portugal há uma cultura de segurança muito baixa e a razão de ser disso é o facto de nunca tivemos nenhum acontecimento, como por exemplo os nossos vizinhos espanhóis já tiveram em anos transatos com a ETA, etc., que fizeram com que eles aumentassem muito o seu nível de consciencialização para a área da segurança, em stricto sensu, de forma lata, mas, efetivamente, aqui em Portugal somos um país de grandes costumes, consideramos que nada acontece, portanto, achamos sempre que isso é para os grandes e, de facto, as empresas, por norma, têm níveis de segurança relativamente baixos face às ameaças que nós consideramos que existem. Obviamente, quanto mais competitivo é o setor, mais as empresas se vão protegendo. E também o que detectamos é que a maioria das empresas esperam que lhes aconteça alguma coisa para então depois reagirem e só aí é que implementam as medidas de segurança. Normalmente dizem não há dinheiro, não temos recursos, mas muitas vezes até muitas das medidas de segurança nem exigem muito dinheiro, nomeadamente ao nível da segurança comportamental, que é uma das áreas que nos preocupa também muito. E, portanto, esperam que aconteça alguma coisa e depois então reagem e aí o dinheiro surge de todos os lados e, portanto, de facto, acabam por se proteger. Portanto, o nosso objetivo é prevenir para não termos depois que remediar um bocadinho a nossa posição. Muito bem. Você falou de uma coisa que é a área comportamental, não é? Introduziu essa deixa e eu acho que eu nestas coisas normalmente gosto de deixar fluir esta conversa. Comportamental, pessoas, olhei logo para a Carla. Carla, então, e quando olha para as empresas, na perspectiva, quem olha de helicóptero, mas que sei que também está muito próxima das operações, não é? Nomeadamente num banco, mas que obviamente cruza com tudo que são clientes do banco, que é particulares que a empresa, qual é assim o diagnóstico que tira para a situação atual? Principalmente nesta lógica do pandemia e pós-pandemia. Assim, todas as empresas tiveram de rapidamente se adaptar a esta fase de pandemia, não é? Eu penso que todas as empresas, não só o banco,
conseguiram aqui uma alavancagem com a Covid-19 tecnológica que não o fariam em, se calhar, 5 anos, não é? Tivemos, de repente, de investir em plataformas tecnológicas, cibersegurança, de trabalho seguro remoto, não é? Tanto ao nível dos nossos sistemas, que os nossos sistemas são sigilosos, naturalmente, e são vítimas, muitas vezes, de fraude e de assalto. E nós tivemos toda essa preocupação. O investimento foi grande, mas também ao nível de recursos humanos, as empresas tiveram agora um grande impacto, porque não é só a nível mental, é ao nível logístico, ao nível de hábitos e comportamentos que tivemos todos de ajustar, não só as empresas, mas nós individualmente, enquanto colaboradores, em todas as empresas, transversalmente, tivemos de nos ajustar a uma nova realidade. E isso foi em semanas, de um dia para o outro. Digo, as famílias ficaram confinadas, começaram a lidar umas com as outras e consigo mesmo, não é? Isto tem um impacto enorme, não só a nível profissional, mas também ao nível pessoal. Claro. Aliás, eu acho que todos nós ficamos, pelo menos eu fiquei admirado com a capacidade, por exemplo, do ensino, né, que muitas vezes era visto com algum nível de resistência para a tecnologia, essa história dos quadros que eram colocados nas salas de aula e não eram usados, e como é que rapidamente, dada a necessidade, com mais e menos dificuldade, tiveram que se adaptar. Portanto, foi algo absolutamente incrível, eu diria que mostra a capacidade e a resiliência dos portugueses de se adaptar à envolvente, não é? Mas, portanto, nada combinado, a Carla deixou-me logo a dica para o Rui, porque tecnologia e pessoas. Rui, como é que tu vês? E já agora pedia-te um favor, que eu acho que pode ser também interessante para quem nos está a ver e ouvir, que é, dada as tuas funções e o facto de trabalhares também numa multinacional que olha não só para Portugal, mas para o mundo, o que é que tu vês em termos da percepção atual das empresas, das pessoas das empresas e dos empresários? Desculpa, eu que vejo em que sentido? Qual é? O que é que tu sentes que é a visão das pessoas neste momento? Vês as pessoas com medo, vês as pessoas confiantes, vês as pessoas retraídas, disponíveis para o futuro, com vontade de sair a correr mal dos confinamentos nos diferentes países, ou apesar disso receosas? Qual é a tua visão que tu tens hoje das empresas e das pessoas? Bem, como te disse, eu trabalho numa empresa que está em 30 países no mundo, portanto nós somos muita gente, acho eu que somos aí umas 30 nacionalidades também, portanto é uma coisa muito difusa. E, tipo, o meu horário de trabalho começa no Japão de manhã, termina em São Francisco à noite, e porque é assim uma coisa, portanto, as culturas são muito diferentes, as características são muito diferentes, e isto da pandemia também está em estágios diferentes, em sítios diferentes. Por exemplo, o nosso escritório agora na Índia está a sofrer imenso. Temos muitos colegas que neste momento estão fechados em casa ou têm familiares com casos gravíssimos e, portanto, as coisas são distintas. Agora, nós estando no mundo da tecnologia, e, portanto, acho que somos uns felizardos nesse aspecto enquanto indústria, isto para nós funciona ao contrário, porque a necessidade das pessoas arranjarem alternativas, essas alternativas começaram pela digitalização, o que fez com que no nosso negócio, por exemplo, nós ano passado crescemos mais ou menos 33% sobre o valor anterior e este ano estamos a crescer 35% sobre os 33% que já tínhamos crescido o ano passado. Portanto, é exponencial do nosso lado. Acho que as empresas realmente estão a fazer um salto tecnológico que nunca tinham feito, automatizando muitos processos e métodos. Agora, isto tem depois outro face da medalha, não é? Que vai chegar à altura, e chega à altura que muitas dessas empresas questionam a necessidade de muitas pessoas que estavam a trabalhar, que entretanto começam a ser, eventualmente, não necessárias. Porque eu digo com muita piada isto, que é quando antigamente ia ao escritório sempre, agora já não vou. Portanto, o primeiro contacto que tínhamos era um contacto físico com as pessoas. O segundo contacto era um contacto de e-mail, não é? Quando já não vemos as pessoas e não recebemos muito e-mail, começamos a questionar se essa pessoa existe na organização e se tem sentido ou não, não é? E, portanto, isto vai levar a uma subsequente análise
das pessoas nas funções, das necessidades das pessoas nas funções, e, portanto, vai acontecer duas coisas. A não necessidade, e, portanto, há muita gente que não vai continuar. A outra é, eventualmente, e acho que até que tem sentido, mas depende das empresas, é verificar que havia muitas funções que estavam a ser feitas por pessoas que podiam ser automatizadas, libertando as pessoas para fazerem coisas que têm sentido. E essas coisas que têm sentido são claramente aquelas que acrescentam valor nas organizações, porque a computação não faz só isso, não é? Acho que existe agora um caminho a seguir, que é, ao libertar as pessoas, como é que elas nos fazem nas empresas aumentar um bocadinho a dimensão da empresa, procurando avenidas de crescimento. Portanto, acho que depende agora muito dos gestores que estão à frente das empresas, depende como eles querem analisar a empresa, se é uma questão de short term, de aumentar a rentabilidade e, por isso, a redução de pessoas é o caminho, não é? Ou se é a avenida de crescimento, se é olhar como a empresa a 3, 5 anos vai crescer e com essas pessoas, o que é que eu posso fazer? Portanto, acho que há uma dinâmica muito forte agora entre a gestão e recursos humanos. Acho que vai ser uma coisa importante. Muito bem, muito obrigado. E, Margarida, do lado do marketing, do lado dos dados, o que é que notam hoje em dia como sendo as principais necessidades? Então, na verdade, nós trabalhamos muito em cima de relação entre marcas e consumidor, não é? Então, nessa perspectiva, claramente a pandemia mudou tudo, não é? Veio fazer um reset quase total. E eu acho que o shift principal que eu destaco e que afeta realmente muito o nosso mercado e de uma forma global muito alinhado com o que se passa no mundo inteiro, foi uma mudança drástica na estratégia de... Nós vivíamos muito assombrados por uma estratégia muito contínua de aquisição de novo cliente, que é sempre uma estratégia também muito cara, não é? Muito grandiosa. E a verdade é que houve um shift muito grande. Nós temos, por exemplo, dados globais como 71% de direção de marca, dos fundos de marca para marketing, que foram transferidos de aquisição de novo cliente para manutenção dos clientes e dos mercados existentes, não é? E isto muda completamente a nossa perspectiva sobre aqueles conceitos clássicos que nós tratamos, sobre funil de conversão, por exemplo. E traz uma visão, eu acho, agora aqui muita opinião também pessoal, traz uma visão muito mais séria sobre a questão do relacionamento com o cliente, com a experiência pós-venda, e a experiência pós-venda é algo que sempre foi quase, do modo global, quase secundário, não se perdia tanto tempo aí. E agora, de repente, está tudo a correr um bocadinho atrás, não é? Do prejuízo, como se costuma dizer, e está tudo a perceber, ok, nós temos mesmo de perceber taticamente, estrategicamente, de uma forma assertiva, o que é uma experiência, quais são as fragilidades dos consumidores em que momento. Nós sabemos um dado que eu acho muito interessante, por exemplo, 48%, há estudos que mostram que 48% dos consumidores não ficam satisfeitos na primeira utilização de um produto após a sua aquisição. E para mim o mais grave não é tanto que cerca de metade dos consumidores não fiquem totalmente satisfeitos. Para mim o mais grave é que a grande maioria deles não procura ajuda junto da marca, não procura contacto com a marca para entender melhor o produto ou para saber como utilizá-lo. E aí sim está um grande momento frágil, não é, de consumo. Então esta experiência pós-venda ganhou uma importância enorme neste contexto, porque de facto o consumidor neste momento vai mais tendencialmente no seu ato de consumo com um problema por resolver, e quando não o vê resolvido ou quando vê essa expectativa defraudada, não é? Muito facilmente, esta questão de fidelidade, que eu acho que é um conceito também interessante, que é nós durante muitos anos confundimos frequência de compra com fidelização. E é a mesma coisa, de todo, não é? Então, estes são, assim, alguns dos tópicos que temos estado muito em cima a trabalhar sobre, porque, de facto, houve muito essa necessidade por expectativa de consumidor e por, obviamente, necessidade de crescimento das marcas. As marcas perceberam que é aí que em 2021 vão conseguir crescer, não é? E trazer de volta a sua vitalidade. Claro. Ora bem, nós temos aqui sempre um ponto em comum que são as pessoas, não é? Ou seja, as organizações são
estruturas, eu diria, abstratas, mas que vivem de pessoas. E eu talvez pegar naquilo que o Rui há bocadinho referiu, que foi um desafio, não é? Referiu esta frase muito interessante, que é um desafio para os gestores, não é? Sobre nesta fase em que se cruzam várias tendências. E se calhar iríamos, talvez começando por aí, que é quando agora olhamos para as pessoas e no curto prazo, aquilo que serão talvez os primeiros desafios que iremos ter, principalmente nesta fase do chamado pós-pandemia, como o Rui dizia, tem diferentes níveis de desenvolvimento em diferentes países e em diferentes áreas do mundo, mas se nos centrarmos aqui em Portugal, embora algumas das empresas que nos estão a ver também têm que ter esta preocupação a olhar para fora, porque alguns dos nossos empresários têm clientes que são clientes de exportação e, portanto, têm que simultaneamente olhar para dentro e também saber olhar para fora. O que é que, na opinião do Rui, e depois também gostaria de saber a opinião dos restantes colegas, considera que serão os fatores críticos do ponto de vista da liderança e de quem tem funções de gestão de pessoas e de equipas, para nesta fase que será eventualmente de transição, mas também que nada impede que alguma coisa possa surgir a seguir, o Covid 23, 24, 25, entre aspas, não é? Portanto, desafios que estão sempre a acontecer. Eu começaria talvez pelo Rui. Que características ou que novas apetências deverão ter os gestores ou os líderes para começarem a apoiar, a suportar e ajudar a desenvolver as suas equipas nesta fase? Bem, essa é uma questão. Primeiro, há sempre coisas diferentes aqui, porque as indústrias são diferentes e as formas de atuar nas indústrias são totalmente diferentes. Até porque, por exemplo, nós que trabalhamos nas empresas digitais temos uma virtude em relação às empresas físicas, não é? Porque as pessoas podem trabalhar em casa e as empresas físicas, sei lá, o calçado, essas coisas, as pessoas têm que ir lá aos sítios. As coisas são diferentes e não há uma panaceia para isto, senão era tudo fácil. Mas diria que as características não são diferentes com pandemia ou sem pandemia. As características de gestão são cross esses momentos. Porque adversidades são as coisas que nós contamos diariamente, não é? Esta é uma adversidade adicional, mais transversal, porque apanha todo o mundo ao mesmo tempo, não é? Mas diria que as capacidades da gestão... como é que eu ia dizer isto? Tenho muitas conversas sobre isto, que é a gestão nesta transformação tem que ser uma gestão que tem, diria, dois fatores principais, que é a comunicação e a transparência. São fundamentais para que estas gerações, porque são gerações muito mais literadas do que no passado, não é? Que estas gerações se sintam parte do jogo que está a ser jogado. E por isso é preciso que, e portanto, aquela definição e a distinção entre um líder e um chefe, não é? O líder é a pessoa que inspira, que explica o caminho, mas não faz o caminho. As pessoas fazem o caminho em conjunto. Mas por isso mesmo, como eu disse, é preciso que explique quais são os objetivos e as características desses objetivos, através de umas coisas famosas que são os Key Performance Indicators, mas que depois tem que transparentemente comunicar a cada mês, para que as pessoas saibam efetivamente como está a fazer essa condução. Para que as pessoas depois possam fazer a sua inferência sobre esses mesmos dados, analisar esses mesmos dados e poder inferir sobre eles com um conjunto de ideias, caminhos para desafiar essa mesma liderança para que a coisa consiga fluir e melhorar. Agora, é preciso, nestas características, que a pessoa que lidera tenha a consciência que o que diz, o que faz, possa ser posto em causa continuamente. E normalmente isso é uma coisa que as pessoas têm alguma dificuldade. Mas se na verdade essa pessoa é um líder, não vai nunca ter medo disso acontecer, porque isso faz parte desse caminho. Portanto, o que eu acho é que o que é preciso, e isto não é de agora, é de sempre, não é? E eu acho que cada vez mais, e se nós olharmos para as empresas mais desenvolvidas, são exatamente isto. As empresas são transparentes,
e são as empresas que comunicam tudo isto na verdade, porque sempre que se esconde, o que acontece é que a informação fica difusa e as empresas não caminham todas no mesmo sentido, começam a caminhar dentro delas em movimentos paralelos que nunca vão levar ao objetivo comum. E, portanto, eu sou a favor disso. Eu sempre, aliás, nós criámos uma coisa que se chamava The Books of Management, que exatamente tinha o mesmo sentido, que é todos os meses comunicar tudo a todas as pessoas, tudo mesmo, o estado financeiro, tudo, para que as pessoas se sentissem parte deste mesmo jogo, até porque depois comunicar, porque normalmente quando nós depois comunicamos coisas negativas, não sendo transparentes, para as empresas é sempre uma surpresa, para as pessoas é uma surpresa. Aquela coisa típica que é, então, mas por que este ano afinal não teve um prémio? Estava tudo a correr tão bem, não é? Claro. E a ideia não, é as pessoas perceberem isto logo intrinsecamente e que a pergunta seja delas mesmas, que é que não existe prémio porque nós não atuámos bem, ou eu não atuei bem, porque o que é que eu devia ter feito melhor, não é? E, portanto, é um bocadinho isto, é todos com todos, transparentemente a comunicar. Muito bem. Eu passaria agora à Carla. Carla, pegando até nesta dica digamos, do Rui, não é? Como é que tipo de informação é que, por exemplo, vocês até no banco utilizam para, digamos, ir ao encontro deste tipo de lógica, de funcionamento? Nós no Montepio comunicamos com... esta lógica da transparência e da clareza, eu escrevo claramente as palavras do Rui. Naturalmente que nós no Montepio criámos um gabinete ou um departamento de comunicação interna exatamente para ir ao encontro destas necessidades, para envolver, para gerar este sentimento de pertença que cada vez mais é posto em causa, uma vez que estamos todos a trabalhar de forma remota. E no banco isto é uma novidade, não é? Porque, se dizíamos há pouco, o nosso primeiro contacto era físico, que era no Bom Dia, neste momento não. É por e-mail, até deixou de ser por contacto telefónico. Nós só nos vemos aos quadradinhos e ouvimos-nos e vemos-nos através do telefone. E, portanto, houve aqui uma grande necessidade para comunicar a cultura, para comunicar a situação em que nos encontramos, para estarmos todos muito conscientes e informados da situação, não só a nível legislativo, e eu não falo só a nível pandémico, isto já existia, mas neste momento, a nível pandémico, é fundamental estarmos todos articulados e termos todos um nível de informação. E para isso foi criada um espaço de comunicação direta aos colaboradores que têm acesso a toda a informação e também é gerada nova informação de promoção de bem-estar, de sentimento de pertença, onde fique claro a cultura da empresa, o propósito, a sua missão, para que continuemos a ser presentes, continuemos a ter o sentimento de que estamos juntos. Aliás, eu vou dizer que nunca estivemos tão juntos, mesmo à distância. É interessante isso, é interessante. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho ouvido até de pessoas que têm colaboradores em teletrabalho. Obviamente que ouvimos sempre aquela informação de que, curiosamente, em teletrabalho acabam por trabalhar mais, não é? Portanto, há aqui aquela questão da disciplina ou autodisciplina em ambiente de teletrabalho, não é? É um desafio. Mas é uma coisa interessante, do ponto de vista da comunhão, em muitos casos isso verifica-se, não é? Que é de as pessoas sentirem que como a informação flui mais rápido, acabam por saber mais, um bocadinho aquilo que o Rui estava a dizer, acabam por estar mais por dentro das coisas e até de áreas que não conheciam antes, que escapavam, porque não fazia parte da cultura das empresas divulgar determinado tipo de informação. Mas eu já estou aqui em pulgas para perguntar à Cláudia. Ora bem, mas Cláudia, quando as coisas correm mal, nomeadamente quando estamos a falar de coisas relacionadas com quebras de segurança, etc., o que é que, na vossa opinião, para você mauzinho, que é, deve ter tudo dito, o que é que não deve ser dito, onde é que está a fronteira? Isto para o lado de um empresário, não é? Que de repente acontecem-lhe coisas
nomeadamente se houverem coisas relacionadas com espionagem, quebra de informação grave, etc. O que é que vocês recomendam que se possa fazer em termos de prevenção e também em termos desta comunicação que, curiosamente, surgiu aqui em cima da mesa? Bom, antes de mais subscrevo o que os colegas anteriores disseram e, de facto, verificamos que as empresas que melhor funcionam são aquelas que que partilham mais e que estão mais próximas dos seus funcionários também ao nível destas questões da segurança. Porque isto da segurança, eu passo a expressão, é uma grande chatice. Ninguém gosta. Mas toda a gente gostaria de chegar ao trabalho, o computador já estava aberto, os papéis já estavam todos em cima da mesa, eu não precisava de passwords para nada e era tudo automático. Mas esse mundo cor-de-rosa não existe e, portanto, quanto mais barreiras se colocam, menos eficazes nós somos. Se as pessoas perceberem porque é que estamos a colocar barreiras e elas próprias participarem nesse processo, e quando digo barreiras não digo só em termos digitais, também em termos físicos, em termos organizacionais, portanto, todas as regras de segurança que uma empresa implementa, é muito importante ter o envolvimento de todos. É realmente muito importante que as pessoas percebam porque é que essas medidas estão a ser tomadas e porque é que são importantes e que elas próprias façam parte da solução. Porque se, por exemplo, imaginemos que pomos um detector de metais à porta de uma empresa e todos têm que colocar tipo aeroporto as suas coisas nos metais. Todas as pessoas, mas agora que chatice isto, mas para que é que estão a fazer isto, mas que exagero. Mas se as pessoas estiverem numa organização em que isso se justifique, porque tem uma série de informação sensível, mesmo eventualmente informação a nível digital, que é importante ver se as pessoas não entram com pens, etc., o que seja, a razão de ser, se as pessoas perceberem isso, aceitam as regras de segurança muito mais facilmente do que simplesmente serem impostas e ninguém percebe porque é que de repente aconteceu aquilo na organização, certo? E, portanto, na nossa ótica, tudo deve ser comunicado o mais possível e não só comunicado, como a própria solução deve partir também dos colaboradores. Dito isto, as organizações que são muito próximas ao nível de equipas, o que verificamos também é que há muito mais reporte, ou seja, as pessoas não se inibem e não têm a técnica da avestruz, do género, vou pôr a cabeça da areia a fingir que não me aconteceu nada. Não, as pessoas de facto falam com as chefias e têm um bom reporte, têm uma vontade para dizer situações que lhes vão acontecendo e têm que perceber de facto se um chefe começa a ouvir um reporte de um, foi furtado um portátil, do outro, houve uma intrusão no e-mail, phishing, eu abri o link, etc. A certa altura começa a juntar pecinhas de um puzzle e percebe que alguma coisa está a acontecer naquela organização. Se todos esconderem, é muito mais difícil e, portanto, será depois a situação muito mais difícil de reverter e, portanto, de facto, a proximidade e o à vontade das pessoas reportarem e de fazerem parte da solução para nós é a equação para, de facto, uma organização ter muito mais sucesso na prevenção na área da segurança também. Cláudia, mas no que diz respeito àquilo que os gestores e os líderes das empresas podem fazer para ir introduzindo essa cultura, que tópicos ou que sugestões é que daria, assim, numa primeira fase, para quem nos está a ouvir? Ou seja, percebendo que este envolvimento das pessoas, a transparência da comunicação, o fazerem com que todos se sintam parte do mesmo, não é? Que são talvez os grandes tópicos que referimos aqui. O que é que, do ponto de vista de segurança, o que é que seriam iniciativas interessantes que os líderes deveriam tomar ou para seu próprio conhecimento, porque alguns podem não ter o conhecimento necessário para poder passar aos outros, e depois para que a organização também comece a olhar as coisas dessa forma, e presumo eu de uma forma positiva, e não aquela forma de olharmos agora à segurança como sendo o medo de tudo, não é? Mas sim uma lógica positiva. O que é que poderíamos sugerir? Muito interessante essa pergunta. Muitas vezes as empresas nem sequer conhecem que há uma série de organismos que podem dar apoio neste início, digamos assim, e que, de certa forma, depois, obviamente, as empresas farão o seu caminho, porque, desde logo, a primeira coisa a fazer é olhar para a organização e ver o que é que nós temos que é sensível. Que informação é que eu tenho que não gostaria que a minha concorrência tivesse acesso, ou mesmo outras entidades de fora, hostis, possam, de certa forma, utilizar isto de forma maliciosa. A partir dessa identificação, portanto, tem que ser feito tipo um brainstorming sobre
diferentes áreas na organização e não podemos pensar que é só a área financeira, até a área de recursos humanos tem muita informação maliciosa para alguém que queira levar a cabo alguma ação hostil. Portanto, todas as áreas têm informação crítica, muitas vezes desvalorizam-na, portanto, não consideram e as pessoas pensam, eu até nem sei nada de importante. Não, todas as pessoas sabem algo de importante dentro da empresa e todas são importantes lá dentro. A partir desse momento e de fazer portanto, a identificação do que é sensível, começar um processo de ver, será que essa informação está bem protegida em termos digitais e em termos físicos? Como é que eu vou instituir algumas barreiras para não chegar a essa informação? E depois, obviamente, a chave da solução é brifar as pessoas, criar uma cultura de segurança e continuamente dar ações de formação, porque senão a segurança tem tendência a cair no esquecimento. Muitas vezes até digo que, em alguma formação que seja dentro da organização, perder os primeiros 5 minutos antes de começar essa formação mais técnica só sobre a área de segurança. Se as chefias estiverem muito próximas, sempre a relembrar, porque isto da segurança, lá está, tem tendência a cair no esquecimento. A pessoa pensa, não vai acontecer nada. E, portanto, a pessoa começa a relaxar. Se continuamente estiver sempre em cima da mesa, as empresas não vão esquecer. Por outro lado, há várias organizações, conforme disse, que podem dar uma ajuda para começar este caminho, não só o SIS, conforme eu disse, com este programa de proteção do conhecimento, em que falamos com as organizações, damos um briefing e pode ser mais específico ou pode ser mais generalista e, portanto, acabamos por começar muitas vezes com a gestão de topo para tentar ajudar, mas depois gostamos de brifar toda a organização, porque a segurança são todos, não é só o topo, é todas as pessoas que têm que estar envolvidas. E depois há outras organizações, desde logo o Centro Nacional de Cibersegurança, tem formações muito interessantes na área ciber, que também creio que são gratuitas. Temos também o Gabinete Nacional de Segurança, que tem formações específicas na área mais da segurança da informação classificada, mas que também poderão utilizar para o dia-a-dia de informação sensível, mesmo que essa não esteja classificada, e, portanto, há sempre uma panóplia de organizações que podem ajudar a dar formação nestas áreas e que, de facto, é um impulso para depois fazerem o seu caminho e poderem levar a cabo um bom plano na área da gestão da informação. Já para não falar que, obviamente, mas aí já em termos pagos, existe as ISOs 27000, a família das ISOs 27000, que de facto são muito interessantes e que dão ferramentas aos nossos gestores para poderem implementar um bom sistema de gestão da informação de forma integrada e holística. E, portanto, não faltam ferramentas, é preciso de facto vontade e perceber que isto é um tema e que não fica à espera que me aconteça alguma coisa para depois reagir conforme anteriormente dizia. Obrigada. Eu acho que vou aqui um bocadinho à Cláudia, mas é para saber também outra coisa, que é qual é o impacto destas questões hoje em dia, que é um dado que eu fiquei aqui com a pulga atrás da orelha, como se costuma dizer. Mas queria pedir à Margarida, ora bem, nós estamos aqui a falar de comunicação, estamos aqui a falar de envolvimento, estamos aqui a falar também de comunicação de segurança. O que é que a Margarida, assim, numa visão de marketing, quer para dentro, quer para fora, não é? Porque cada vez se ouve também falar mais do chamado cliente interno, não é? Portanto, é o cliente interno, há o cliente externo, hoje surgem muitos conceitos. O que é que a Margarida sugere que os gestores que nos estão a ouvir, ou os empresários que nos estão a ouvir, possam fazer em termos dos meios que possam ter ao seu alcance para comunicar para dentro e também para utilizarem muito do que acontece dentro para fora, não é? Sim, sim. Então, concordo plenamente com tudo o que foi dito até agora e revejo muito a questão da agência internamente, ligação com o cliente, e revejo muito nestas questões tanto de transparência, como o Rui falava. Um dos grandes desafios hoje em dia que eu vejo que são partilhados tanto em agência como no cliente que trabalhamos internamente, um dos grandes desafios é esta questão dos caminhos paralelos, não é? De seguirmos todos o mesmo caminho e não se criarem, tentar minimizar os caminhos paralelos que neste contexto de home office, e para muitas empresas, só pondo aqui também um contexto, por exemplo, nós na SA 365, a verdade é que nós já tínhamos uma política de home office livre antes da pandemia, portanto, para nós é sempre uma diferença, porque claramente nós tínhamos sempre o escritório cheio, apesar de todas as semanas muitos de nós ficávamos em casa vários dias a trabalhar, portanto era um regime misto. Claro que isso é diferente de um regime obrigatório
e total, não é? De estar sempre nesse regime. Mas a verdade é que para nós a adaptação não foi assim tão drástica. Eu tenho até uma visão um bocadinho romântica, talvez. Acredito que seja uma visão muito romântica desta questão e que toca um bocadinho em cultura também, em propósito. Nós há anos que falávamos em propósito de marca, não é? É daqueles buzzwords que se ouve há pelo menos 5 anos que toda a gente fala em propósito de marca, mas a verdade é que nunca como antes foi realmente importante isso passar de uma buzzword para uma atuação efetiva, tanto interna como depois isso passar naturalmente para o cliente final, não é? Porque também está nas expectativas de relacionamento do cliente final. E a minha visão muito romântica também passa por aquilo que eu fui analisando, e estou sempre muito atenta ao comportamento, não é? Naturalmente, por questões profissionais, ao comportamento humano e à ciência do comportamento. E uma das coisas muito interessantes que eu fui observando, que aconteceu na nossa agência, e acredito que tenha acontecido globalmente, não é? E a Carla falou até tocou um pouco nesse assunto, que é esta questão da humanização. De repente, não é? Nós em agência vivemos muito do choque e da explosão entre uma pessoa extremamente racional, sei lá, que faz compra de meios, ou de BI, não é? Business Intelligence, e o convívio natural com um designer ou com um criativo. E é não é? Dessa explosão que nasce normalmente a magia, não é? Uhum. Mas isso é algo que no dia-a-dia, quando nós estamos todos presentes, consegue-se cultivar. Como cultivar isso de uma forma saudável quando estamos todos neste quadradinho, não é? E estamos todos mais afastados. Mas a verdade é que esta visão romântica vem um bocadinho de... Eu dei por mim a entrar, por exemplo, em calls, em reuniões por Zoom, e de repente eu tinha, por exemplo, sei lá, a diretora de recursos humanos a partilhar com uma designer a receita de pão que tinha feito. E de repente nós estamos em call e eu passei a conhecer todos os filhos de todos os meus colegas, porque eles apareciam, não é? E desapareciam e choravam. A vida a acontecer, na verdade, não é? Que é uma coisa que nós em escritório não temos, essa outra camada, não é? Essas outras camadas com quem trabalhamos. E os animais domésticos, toda a gente, os gatos que aparecem em frente ao ecrã, não é? Eu até posso partilhar o momento que eu guardo até com muito carinho, porque tocou-me mesmo e eu acho que foi o momento em que eu percebi que há um shift muito grande nesta relação, não é? Interna e externa laboral. Eu lembro-me de estar uma vez num pitch com um cliente e nós estávamos... E um pitch é sempre um momento, não é? Em que nós estamos claramente... como nós costumamos dizer, não é? Muito direitinhos, não é? Estamos assim, está tudo bem, mas há ali um momento tenso, não é? Naturalmente sentimos a pressão de fazer o melhor, de mostrar, não é? Da melhor forma o trabalho que desenvolvemos. E o cliente simplesmente tinha um dos filhos pequenos, devia ter uns 6 anos, 5 anos, estava um bocadinho adoentado, e então ele ao longo da nossa reunião, que nós estávamos tão nervosos, de repente aquilo tornou-se uma coisa muito descontraída e o filho veio para o colo dele e adormeceu ao colo dele. E nós até perguntámos, não, se quiser nós marcamos o documento. Ele, não, ele está sossegado, vamos continuar. E é uma coisa tão simples, mas aquele momento para mim foi muito simbólico de como as relações mudam, de como os momentos laborais também, as camadas todas que nós escolhíamos deixar, não é? Fora a separação. Claro que isto tem o outro lado da moeda, que é as dificuldades, e a Carla aqui saberá até falar disto melhor do que eu, as dificuldades, os desafios atuais, as questões de burnout, a separação entre esfera laboral, esfera privada, enfim. Mas eu quero acreditar que também há um lado aqui mais romantizado de união, e isto nas marcas é algo, para uma cultura de marca, agora falando de cliente, é algo extremamente valioso, porque também é essa a perspectiva mais... o consumidor neste momento também espera uma perspectiva mais humanizada das marcas e poder usar de uma forma saudável, uma cultura saudável que se consiga criar, não é, internamente, que dá trabalho. Uma das coisas que eu estava a pensar quando o Rui falava sobre esta questão de transparência e de caminharmos todos no mesmo caminho, é muito curioso, uma coisa tão simples como a luta que é, a consciência de termos é muito mais frequente nós partilharmos com as nossas equipas, em termos de liderança, partilharmos com os nossos colaboradores quando alguma coisa está a correr mal, e muitas vezes, sobretudo em agência em que o ritmo é muito acelerado, acontecem 1000 coisas no mesmo dia em equipas diferentes,
do que o feedback positivo, ou do que quando as coisas correm bem. Isso normalmente é deixado para o segundo plano e há uma tendência para só quando corre mal. Um bocado até, às vezes, até a maneira como as lideranças também são ativadas pelas suas equipas. Eu lembro-me de ter uma conversa com várias equipas e de explicar, não ativem as lideranças só para trazer problemas, não é? Bora também conseguir ter aqui uma relação mais saudável de vamos também partilhar as coisas boas que acontecem, porque senão isto fica muito pesado, não é? E não é justo para ninguém. Então, são micro-desafios que, na verdade, conseguem construir uma cultura global e que é uma cultura que, neste momento, é muito valiosa de conseguir também atingir o público final, o consumidor. Ou seja, Margarida, e é importante, na sua opinião, que essas vivências internas sejam também comunicadas para fora. Além de ser comunicadas para dentro, obviamente com bom senso, não é? E tendo atenção em quais são os perfis. Isso hoje em dia considera como valioso nas formas como se comunica para o mercado, também introduzir a comunicação desses momentos? Eu acho que é um bocado esta história do employer branding, não é? Usar o employer, literalmente, no branding, não é? Da marca. Eu acho que aí depende muito do posicionamento da marca. Porque há marcas para as quais, sinceramente, poderá não fazer sentido nenhum. E que pode até ser muito perigoso em termos de posicionamento. Mas há muitas marcas cujo posicionamento, por exemplo, uma marca que se queira posicionar como uma empregadora de excelência, e aí faz todo o sentido usar employer branding, não é? E há técnicas para o fazer de uma forma segura e uma forma muito alinhada com a cultura da agência. É sempre um desafio grande quando trabalhamos perspectivas muito individuais, não é? Porque elas têm que estar muito alinhadas com o the big picture, não é? De empresa, de marca, enfim, o que for. Mas eu considero que a questão do employer branding, quando é bem feito, ele pode ser realmente muito proveitoso, depende só, tem que haver um objetivo muito claro para usá-lo. Porque, na verdade, depois também fica vazio, não é? Se nós fizermos um grande investimento em employer branding, em usar as visões internas na comunicação, mas depois não há um objetivo claro de qual é o objetivo, o que é que vai trazer, qual é o nosso KPI, o que é que nós queremos que aconteça com isso, fica só uma coisa um bocadinho também exposta e vazia, não é? Correto. Quer dizer, foi um momento que aconteceu, mas não fazia sentido, não tinha um sentido. E depois tem esse lado muito importante, que é e a continuação, e o que é que vem depois, e como é que continuamos esta estratégia? Porque pensar para o momento, não é? Nós pensamos rápido, mas é preciso depois ter uma coisa muito sustentada, e lá está, é preciso que depois a marca tenha este nível de exigência e transparência que consiga, como é que eu ia dizer isto sem ser bruta, que consiga provar-se exatamente aquilo que estão a dizer por si, que os seus colaboradores estão a dizer por si, e não depois defraudar essas visões, não é? Porque aí o público não perdoa de todo. Muito bem. Ora bem, mas Cláudia, quando agora nós olhamos para a segurança e com os dados que vocês têm, com certeza, sobre o panorama português, digamos, que diagnóstico é que faz do nível de consciencialização que nós temos nas empresas, não é? Que há bocadinho referiu que ainda teríamos aqui um longo caminho a percorrer, e a mim interessava-me perceber isto, se notam que neste momento há uma predisposição maior, quer nos contactos que fazem, na busca do SIS, neste caso, para ajudar as empresas, se nota que isso tem vindo a aumentar nos últimos tempos. Essa disponibilidade para investir também nessa área. Sim, definitivamente, porque com isto da pandemia, obviamente, então em termos tecnológicos, as empresas tiveram que dar o salto, e sabemos que sim, e ainda bem que o fizeram, e portanto as empresas estão muito mais preocupadas com essa componente, porque obviamente agora dependem muito mais dessa área, e efetivamente verificámos situações em que na altura do primeiro estado de emergência, algumas instituições inclusivamente pediram aos seus colaboradores para utilizarem os seus portáteis pessoais para se conectarem à empresa, aos sistemas, porque não estavam preparados, foi tudo realmente de repente,
Neste segundo, portanto, estado de emergência, portanto, passado um ano, as organizações prepararam-se muito mais, fizeram uma boa reflexão sobre as necessidades que tinham e, de facto, começaram a perceber que muitas funções, se calhar, estarão até em teletrabalho, mesmo que voltemos ao normal, entre aspas, já muitos poderão, alguns dias da semana, até continuar, eventualmente, em teletrabalho, e, portanto, prepararam-se e, de facto, acabou por haver algum investimento para, neste momento, estarem, de certa forma, mais robustos em termos digitais para poderem operar, porque, de facto, para nós era um grande risco estarem a utilizar portáteis pessoais para fins profissionais. Portanto, obviamente, as empresas não estavam nada protegidas, houve uma série de incidentes que ocorreram nesse primeiro estado de emergência, que foi, de facto, bastante crítico para algumas organizações, precisamente porque não estavam devidamente protegidas nem preparadas. E eu, Cláudio, neste momento, o teletrabalho traz outra questão muito importante, que é quem é que tem acesso nos locais de teletrabalho à informação que aquele colaborador tem acesso. Sem dúvida, mas isso sem dúvida, a compartimentação da informação é fundamental e continua a estar na ordem do dia. Portanto, consideramos que se nas organizações, quando estávamos todos dentro na empresa, teria que haver compartimentação da informação, seja em termos físicos, seja em termos digitais, obviamente que em casa também. Portanto, obviamente que teremos que ter todas essas medidas também implementadas e, portanto, à mesma medida e consoante também o tipo de informação crítica que temos. Portanto, isso tem que ser uma avaliação que se faz, agora não é desatar a pôr tudo encriptado, portanto, tem que se fazer uma avaliação, de facto, da informação crítica que temos e, com base nisso, também em termos digitais, haver essa compartimentação e portanto, barrar os acessos a alguma das pessoas. Por outro lado, claro que as empresas, vejo muitas empresas já ligarem-se por VPNs, com situações em que temos o acesso multifator. Portanto, de facto, as empresas estão muito mais despertas para esta realidade que anteriormente muitas vezes desconheciam, até desvalorizavam e que agora, de facto, estão a introduzir e estão a perceber que tem que ser uma realidade para, de facto, prevenir os ciberincidentes, que muitas já começam a perceber que têm vindo a crescer e há muitas empresas na área da cibersegurança que têm tornado público esses dados e que são, de facto, alarmantes. Muito bem. Rui, eu se calhar começaria com o Rui para olharmos agora para o futuro, não é? Portanto, tivemos muito a falar da situação atual e deste enquadramento das empresas. E eu agora vou pedir que, começando pelo Rui, mas depois pedindo a ajuda dos restantes colegas, ajudemos quem nos está a ver e ouvir a preparar-se para o futuro e olhar para o futuro. E, portanto, gostaria de lançar-vos o desafio de começarmos a perceber o que é que, na vossa opinião, são, eu diria, as grandes tendências que estão aí ao virar da esquina e também no longo prazo, e que importa desde já nós nos começarmos a preparar e a alinhar. O Rui, que tem este acesso privilegiado à informação até de vários países e várias regiões do mundo, Rui, imagina que estavas a falar com um empresário numa mesa de café, não é? E assim, conselhos que tu darias e o que é que tu achas, para além daquilo que já foi dito, foi muito relevante, a questão da transparência, da ligação das pessoas, que apesar de estarmos todos de acordo, acredito que é um caminho a percorrer em muitas empresas, do ponto de vista até de mentalidade, para sairmos de uma lógica de medo para uma lógica de confiança, como eu costumo dizer muitas vezes. Mas agora, olhando para o futuro, Rui, o que é que tu estás a ver aí no curto prazo e no médio e longo prazo que recomendarias às empresas e aos empresários que começassem a prestar atenção? Mas se eu soubesse, eu abria essa empresa e fazia eu. Estás a perceber porque é que eu faço a pergunta, não é? Mas eu vou esclarecer esta pergunta. Eu venho também do mundo da informática, não é? E estou sempre muito atento a coisas que vão acontecendo no mundo da tecnologia. E ontem assisti a uma coisa interessantíssima, que foi um live do lançamento do Continente Labs, não é? A primeira loja do continente totalmente automatizada, sem colaboradores, em Lisboa, não é? Ora bem, isto são coisas com tecnologia portuguesa. Exatamente. E a seguir estamos a ver o que é. Então, ontem vinha um artigo no Tasmanian, que é digamos, uma página que eu acompanho dentro do Facebook,
muito ligado à SpaceX, sobre um projeto que estão a pensar desenvolver para a proteção do planeta, não é? Que cruzando com a área da segurança, quanto a eventuais chegadas de meteoritos de grande dimensão. Para 2024 queremos ter uma base permanente na Lua, não é? E eu, há uns anos, pronto, nestas coisas de brincadeira, resolvi comprar um terreno na Lua. Portanto, havia um site na internet que vendia terrenos na Lua. Eu fui logo em investimento no imobiliário, comprei um terreno na Lua e um em Marte. Portanto, fica logo resolvido, já estou posicionado. Mas reconheço que, a brincar ou a sério, vou olhando um bocadinho, tentando olhar para o futuro, embora estando na área comportamental. Mas reconheço que às vezes isto não está no DNA de muitas empresas, não é? Vivem muito do passado e do presente. E estando aqui com pessoas que a vossa função é muito olhar para o futuro, aliás, não foi por acaso que pedi para estarem neste painel, o que é que vocês olham no curto, médio e longo prazo que era importante colocar no radar dos empresários? Rui. Olha, quando eu criei a UIDU, o objetivo que nós tínhamos era, porque nós na altura, aquilo é uma empresa que só trabalhava em telecomunicações e tínhamos nascido dentro do universo SONAI e, portanto, os outros operadores, por natureza, em princípio, não nos iriam comprar, nós nascemos sempre com uma característica que era o internacional. E, portanto, o que eu acho, na verdade, é que as empresas portuguesas... Bem, primeiro, as empresas têm uma definição, não é? Elas são, ou são empresas locais, ou são empresas internacionais, no sentido que estão aqui e vendem coisas fora, ou são empresas multinacionais e, portanto, estão cá e já têm algumas representações em alguns países, ou então são empresas globais, e as empresas globais são aquelas que se apropriam das vantagens competitivas de cada uma dos locais para, eventualmente, produzir lá, né? Porque aquilo é diferente. Portanto, primeiro que tudo, as empresas têm que definir o que é que elas querem ser. Qual é? Nenhuma estará mal. É preciso saber o que querem ser. Sabendo o que querem ser, depois têm que se posicionar em duas coisas principais. São empresas de serviços ou são empresas de produtos. Sendo que as empresas de serviços, tipicamente associadas a pessoas, têm que ter logo por base, normalmente, países que tenham muitas pessoas para poder escalar, não é? E é por isso que, por exemplo, a Índia é um país conhecido por país de serviços, porque tem muita gente. E, portanto, um país mais pequeno como o nosso, acho que o mais natural é caminhar no sentido do produto. E porque o produto pode-se explicar, é tangível e é passível de ser levado a todo lado. E, portanto, o que eu diria primeiro, perceber qual é o enquadramento que queremos ser, e se nós quisermos ser, e tipicamente o crescimento está mais associado então ao poder ter todo o mundo como um potencial comprador, então fazer isso numa lógica de produto. Se isso for serviço, que seja produtizável o serviço. Para que depois, então, se possa perceber qual é a estratégia que se quer aplicar para fazer a disseminação de tudo isto. E para isso é preciso fazer uma coisa que as empresas tipicamente não fazem, que é pensar a organização. Quais são os métodos, quais são os processos, todos eles, para que se siga cada um dos caminhos. A coisa boa dos processos e da organização é que, na verdade, a maior parte das vezes falha. Mas quando falha, existe uma base sobre a qual se pode reorganizar. Quando não existe nada, nunca se pode corrigir. A vantagem disto é que em cada momento nós podemos definir quais são os passos em que nós temos que adaptar-nos. Aí chama-se tática, já não é estratégia, não é? Nos podemos adaptar para conseguir chegar aos objetivos que nós queremos. Portanto, o que é que eu acho? Acho que um dos problemas graves nas empresas portuguesas é a capacidade de gestão. Nós não temos... Nós portugueses, por natureza, somos muito bons a executar. Somos menos bons a pensar. A verdade é que as empresas, para escalarem, para ter dimensão, têm que ter pensamento, têm que ter organização, têm que ter método. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, nós, quando fizemos a nossa empresa, nós desenhámos a empresa toda, os processos, os métodos, os sistemas, tudo, durante mais ou menos um período de gestação, mais ou menos durante 9 meses. E quando nós tínhamos tudo isso preparado, foi só quando nós decidimos abrir a empresa. Porque isso permitia-nos ter uma base de sustentação a cada momento de crescimento
sobre o qual nós sabíamos mais ou menos como ferir a continuidade. Portanto, se eu estou a dizer a tendência, acho que a tendência mais importante é a tendência da gestão, a tendência da organização e do método. Depois, sim, depois cavalgar nas disrupções que existem a cada momento, e nomeadamente a tecnologia, para ficar aquela que mais se apraz a cada uma dos nossos negócios. Agora, fugindo só um bocadinho à tecnologia, há um advento enorme que se fala imenso, que é o 5G, que já ouviram falar várias vezes. Assim, o 5G, na verdade, assim, para uma linguagem mais comum, é assim, uma autoestrada com muitas faixas agora, não é? Em que, no limite, nós podemos ter a nossa faixa própria. Nós podemos alugar a nossa faixa própria. Ou seja, imagina uma autoestrada gigante, em que agora nós temos só uma autoestrada nossa. Se nós tivermos só uma nossa autoestrada, imaginem os modelos de negócio que nós poderemos fazer nós na nossa autoestrada. O exemplo, por exemplo, muito famoso é que as empresas de automóveis, imaginem aquelas grandes, o grupo Volkswagen, irá ter a sua própria rede, eventualmente comprada a um operador, que explora, e sobre essa rede eles vão definir qual é o método sobre o qual eles querem relacionar-se com os seus clientes. E, portanto, eventualmente, se calhar, o cliente do grupo Volkswagen vai ter uma rede telefónica que é só da Volkswagen, com as aplicações que são só da Volkswagen, com um conjunto de aplicações que permitem às pessoas da Volkswagen ter acesso a uma miríade de coisas que são os contratos que eles fazem. São ciclos fechados, ou seja, as empresas vão tentar fazer o máximo possível dentro da sua autoestrada para que as pessoas vivam no seu ecossistema. Agora, interessa-nos a nós é entrar nestes ecossistemas. O que é que nós temos de produto diferenciador que faça parte é esta ligação deste ecossistema para entrarmos lá dentro. Portanto, acho que moral da história, organização em método e super atenção à disrupção com muita criatividade. E depois, olha, e nós os dois trabalhamos na HP, de alguma forma, não é? Sim. A Hewlett Packard antiga tinha uma coisa muito interessante, que eu recomendo isso a todos os gestores. Na HP, quando se faziam 3 ciclos temporais de liderança de um produto, e portanto estamos a falar mais ou menos que uma coisa que podia ser em 3 semestres de liderança, era obrigatório o líder do produto, o product manager desse produto, pensar em matar o produto. Qual era o pensamento da Hewlett Packard? Era, se eu viver mais tempo com este produto na liderança, ele vai ser culpado. E, portanto, interessa-me a mim é eu pensar a anterior em eu matar o meu próprio produto, porque eu sei a melhor forma de o matar e, portanto, se eu sei a melhor forma de o tornar diferente. E, portanto, acho que este passo é super importante para que nós tenhamos sempre o produto mais atual, mais diferenciador e que seja sempre do appealing das pessoas. Muito obrigado. Carla, futuro nas pessoas, na banca, nos serviços. O que é que gostaria de alertar os nossos empresários? Eu acho que ao nível de recursos humanos, o futuro é transversal. Vamos ter de abraçar outros modelos, os modelos híbridos, não é? Neste momento estamos aqui condicionados com a obrigatoriedade do teletrabalho e condicionados pela regulamentação governativa. O próprio governo pensa que legislar nesta fase é bastante perigoso e não aconselhável e, portanto, não está na agenda deles para já o fazer. No entanto, as empresas vão ter de o fazer, vão ter de, a dada altura, perceber qual é que é o modelo de flexibilidade no trabalho, outras formas de trabalhar, que se vão ajustar àquelas pessoas, às funções de cada empresa, não é? Àquilo que é a sua cultura e também o seu negócio. E perceber como adaptar, estabelecer estes modelos e adaptar às novas formas de trabalho também às pessoas, porque as pessoas neste momento estão condicionadas, mas a dada altura já começam a vislumbrar outro tipo e outra forma de trabalhar. Já não vão querer voltar ao tradicional, já perceberam que os modelos híbridos funcionam. No entanto, estas políticas que se têm de estabelecer e estes programas que as empresas, e aí é que está o desafio, que é, não havendo legislação, no vazio, como é que nós vamos estabelecer políticas? Nós sabemos que temos grandes desafios.
que é ao nível da separação do isolamento, não é, das pessoas, o nível de a separação entre a vida profissional e a vida pessoal. Fala-se muito no desligar, não é, na necessidade de desligar, que as empresas, para fazer face ao Covid, começaram num trabalho, e ao nível de teletrabalho, as empresas, para dar resposta em tempo útil, toda a gente trabalhou sábados, domingos, muitas horas. E, de repente, estabeleceu-se este ritmo, que vamos ter de começar a regular. Outra questão que se prende é com a sustentabilidade das empresas, não é? Porque neste momento também vamos ter de começar a pensar, ao nível empresarial, como é que vão ser as estruturas, como é que nos vamos adaptar, serão necessárias as estruturas existentes, vamos adaptar, vamos fazer espaços adequados a novos modelos de trabalho, vamos ter de o fazer, não há como. Ao nível da sustentabilidade, mas também ao nível de pagamento de despesas. Como é que vamos fazer? Como é que vamos, ao nível remuneratório, compensar um colaborador? Como é que vamos dirimir a diferença entre aqueles que não querem a flexibilidade no trabalho e aqueles que querem? Portanto, todos estes desafios das empresas e as políticas, não havendo uma legislação, não havendo um regulamento fixo, ou as empresas começam a preparar e vão observando outros exemplos. Naturalmente que um bom exemplo é a experiência das empresas tecnológicas, porque há muitos anos que já têm estes regulamentos, já existem estas políticas internas. Outra questão tem a ver com a segurança, naturalmente que a Cláudia aqui tem uma palavra muito diferente da minha, mais minuciosa, mais detalhada, mas também ao nível de saúde, não só mental, mas um acidente de trabalho. Em casa as pessoas não têm as condições de trabalho que têm nas nossas empresas, não é? Nas nossas empresas nós somos regulados. Alguém vem, uma entidade reguladora vem perceber se há bem-estar, se as empresas estão realmente a salvaguardar o bem-estar. Mas não vão a casa, presumo eu, não sei, mas à partida não estou a ver que vão invadir as casas das pessoas para ver se aquela cadeira realmente faz sentido ou se está a trabalhar um dia inteiro no sofá. Quer dizer, pronto, há vários desafios e para mim o maior desafio das empresas é este. Nesta fase de transformação digital, porque o futuro é digital, não há volta a dar, como é que nós vamos nos adaptar a modelos de flexibilidade no trabalho, em agregar várias gerações, porque nós temos gerações que não estão habituadas a estes regimes, a estes teletrabalhos e às tecnologias, e temos outras ávidas, que para elas é natural. Não é? Vamos agregar estas gerações, como é que vamos politizar e regulamentar tudo isto? E para mim, esse é o maior desafio. Naturalmente que os recursos humanos também vão ser digitalizados, também há uma necessidade enorme de transformação digital, da mesma forma que o Rui há pouco no início dizia que temos de libertar as pessoas para o essencial, para aquilo que é a estratégia, para aquilo que é o planeamento, para aquilo que são as funções essenciais e entregar aos robôs e à inteligência artificial tudo o que sejam funções repetitivas, sistemáticas, porque não faz sentido termos pessoas, cada vez menos faz sentido. A própria formação contínua nas empresas tem que procurar e explorar outras plataformas, outras formas de gestão. Não faz sentido criar formações em sala, presenciais. Poderá fazer sentido em algumas matérias, mas há outras que não. E a realidade virtual, cada vez mais, é uma solução que nós podemos adotar, porque até a nível emocional nós conseguimos ter aqui um deslumbre e uma experiência muito interessante e depois, a nível de sustentabilidade, também é muito mais sustentável, até para as empresas. E pronto, para resumir, eu penso que as empresas não podem fugir à transformação digital que teve aqui um grande salto tecnológico, não é? E para as pessoas é isso que esperam das suas empresas, a sua entidade patronal, que é, mostra-me lá como é que eu agora posso começar a trabalhar de uma forma diferente. E a que medida é que eu estou defendida se trabalhar de uma forma diferente. Muito obrigado, Carla. Cláudia, então em termos de futuro, o que é que se avizinha e o que é que acha que se deve fazer para nos prepararmos? Para além daquilo que já referiu, até em termos de prevenção. Já mais ou menos tinha referido, de qualquer forma, tanto o Rui como a Carla referiram fatores determinantes. De facto, é um desafio muito grande para os recursos humanos. Obviamente que, e pegando nas palavras da Carla, estas novas gerações
com certeza que vão impor muito mais este ritmo de teletrabalho, porque de facto acabam por se acomodar a este regime e perceber que são mais eficazes e muitas vezes até mais produtivos desta forma, e são gerações que procuram outro equilíbrio e outra forma de facto de viver. E, portanto, aqui as empresas vão ter que se capacitar muito mais em termos tecnológicos. E, de facto, nós sabemos que isto das ameaças, dos ciberincidentes, tem crescido exponencialmente desde o primeiro estado de emergência e, portanto, as empresas têm que realmente estar muito alerta para esta realidade, protegerem-se muito mais, criar as condições para as pessoas trabalharem em casa, para, de facto, que esta realidade seja possível e que no futuro possamos ter um modelo híbrido, como dizia a Carla, ou então, de facto, algumas das organizações até funcionarem quase praticamente em teletrabalho, mas garantindo as condições de segurança, o que, obviamente, nunca são 100% fiáveis, não existem, vocês que são da área tecnológica assim sabem, mas, portanto, tentar proteger o mais possível para tentar minimizar, porque consideramos que esta área cibernética, das ciberameaças, da ciberespionagem, está a crescer, tem tendência a crescer e vai ser a guerra do futuro, digamos assim. E, portanto, de facto, há que olhar para isto e não de forma leviana e ter presente esta realidade. E, Cláudia, também se faz em teletrabalho. Peço desculpa? E também se faz essa guerra em teletrabalho, não é? Portanto, imenso, imenso, até muito mais, sem dúvida. Exato. Portanto, o que tem acontecido mesmo é uma porta de entrada a partir, portanto, dos portáteis e, no fundo, de situações em que as pessoas acabam por estar mais permeáveis porque os sistemas não são tão robustos e não se criaram muitas vezes as condições para tal. Portanto, sem dúvida, tem crescido mesmo por causa disso. Claro. As empresas foram para teletrabalho, mas não criaram realmente as condições de segurança necessárias para impedir que essas situações aconteçam. Muito obrigado. Margarida, então, e em termos de comunicação e marketing? Então, sugestões e propostas? Este último ano foi claramente um ano muito embrionário em termos de tendências, em termos de mudança de comportamentos, de encontrarmos padrões, que é aquilo que nós fazemos, encontrar padrões para também perceber o futuro, não é? E perceber qual é o caminho futuro. E houve por um lado, nós assistimos a um confirmar de algumas microtendências, até por mercado, por setor, algumas microtendências que vinham lentamente e que de repente ampliaram muito, não é? Neste último ano. E agora o que nós vemos para o futuro é há aqui 3 eixos que largos, 3 campos que estão muito no centro e são fundamentais como nunca antes foram nas expectativas dos consumidores. Um é tão largo como a felicidade, não é? O que é que os consumidores neste momento procuram? Felicidade. E dentro de felicidade, claro que nós temos muitos eixos neuronais, não é? Diferentes, alguns têm que ver com a questão de familiar, relacionamento, enfim, o que for. Depois temos um eixo de saúde mental e física, que são estes 3 eixos que têm quase contaminado e decidido muitas tendências, ainda no outro dia eu falava com alguns colegas sobre algumas tendências de moda, de retalho, para uma marca de roupa, e uma das grandes tendências engraçadas é o escapismo, e que está cada vez mais inserida na questão e nós há uns tempos atrás podíamos pensar, ok, o que é que o escapismo, esta necessidade de escapismo de realidades alternativas tem que ver com roupa, com vender roupa, não é? E hoje em dia faz todo o sentido porque ela está no centro da expectativa e da experiência do consumidor. Mas eu diria que no futuro, olhando para a frente, um ponto que eu acho que vai-se cada vez mais tornar uma discussão e que necessita de uma discussão e necessita de uma revisão muito grande, é a parte de como é que nós capitalizamos, sobretudo nesta economia atual mais digital, em que houve esta transformação muito grande. Muitas empresas perceberam que tinham que digitalizar-se, mas também digitalizar o seu modelo de negócio, o seu produto, não é? O seu serviço, como fazê-lo. Portanto, houve esse primeiro grande desafio que eu penso que ainda muitas estão a tentar ultrapassá-lo. Mas, na verdade, nesta economia digital atual, não é? Os negócios sustentam, sobretudo, em cima de uma capitalização, em cima, por exemplo, do tempo gasto em site, com o produto, o tempo gasto na app, a assinatura que foi adquirida através, por exemplo, de um freemium, de uma experiência anterior. E isto tudo, percebemos que há aqui uma tendência grande de
necessidade de capitalização por parte das empresas para crescer em cima da experiência do utilizador, que é bastante diferente do tradicional, não é, que vínhamos até então. E a verdade é perceber, eu acho que o importante vai ser termos esta discussão e percebermos com uma forma muito responsável e clara como é que é o futuro da capitalização no mundo digital. Em cima de quê? De que tipo de experiências é que nós podemos criar e capitalizar em cima delas que façam sentido também para o consumidor? Porque a verdade é que nós olhamos para os dados e começamos a perceber que começa a haver um desalinhamento entre aquilo que o consumidor valoriza e pela qual pagaria até mais se melhorasse, não é? Se pudesse ter mais daquela experiência, e aquilo que realmente as marcas estão a procurar capitalizar. Então, eu digo que o modelo de capitalização, de sustentação, de crescimento, não é, das marcas, poderá estar muito assente em cima desta visão futura, de percebermos como é que deve ser feita a capitalização, a sustentação, o que é que realmente... E lá está, haver este shift que eu penso que já começa a haver, né, deste quase KPI, mais uma vez muito romântico da minha parte, mas que está muito assente nesta questão de capitalizar na experiência, que é transformar totalmente este KPI de satisfação do cliente em felicidade do cliente. E como é que medimos a felicidade do cliente em vez de continuarmos a medir a satisfação do cliente? Eu penso que é um dos grandes desafios e tendência futura. Muito obrigado. Ora bem, como já deu para perceber, o tempo passou rápido e teríamos aqui espaço para conversar durante muitas horas. Resta-me agradecer a vossa presença e os vossos contributos tão valiosos para esta visão que queremos passar para os empresários e para os responsáveis de empresas. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa partilha e também pela forma assim descontraída como conseguimos estar aqui, e espero encontrar-vos numa próxima oportunidade, e também agradecer a presença de todos os que estiveram aqui a assistir durante esta quase uma hora, ou mais de uma hora, aliás, para que possam ter melhores empresas e para que essas empresas possam ter mais segurança, com mais níveis de felicidade e melhores pessoas. Porque, como dizemos no I Am The Power, é com melhores pessoas que teremos melhores resultados. Muito obrigado. Para quem eventualmente quiser participar no segundo painel, acompanha-nos no segundo painel, que começará às 11h30. E aos meus caros convidados, muito obrigado pela confiança que depositaram no meu convite e muito obrigado por terem alocado uma parte do vosso tempo que é tão valiosa para estar aqui a partilhar com os outros. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns pela iniciativa e muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.